Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Eu posso falar que hoje, em especial, que possa ser sobre a sua família, já que hoje nós vamos falar sobre ética e família. Sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica da Família. A nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Se a palavra do Senhor não encontrar o teu coração, a gente pode fazer os mais belos discursos. Nada disso vai valer a pena, mas quando esta palavra entra, certamente ela traz mudança na nossa vida, traz mudança na nossa mente, no nosso coração, no nosso procedimento. Por isso nós temos falado sobre ética, ética cristã. E quando falamos de ética, falamos de comportamento, a forma que o nosso comportamento é gerido ou é apresentado. E quando a palavra de Deus entra no nosso coração, a nossa ética muda, a nossa forma de ver o mundo muda. Então, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Essa é a nossa grande expectativa, a volta do nosso Senhor. E por isso temos nos preparado, temos exortado uns aos outros, a fim de que possamos ser santificados por meio da palavra de Deus e possamos nos achar como igreja santa, sem ruga, sem mácula, no grande dia, o dia do nosso Senhor, o dia que nós nos encontraremos com Ele nos ares. Então, fique atento, fique esperto, Jesus Cristo está voltando. Meu irmão e minha irmã, nós temos falado, estamos na reta final, hoje é a 14ª aula, são 16 aulas, então temos esta aula e mais 2 aulas tratando sobre ética cristã e estamos avançando realmente para o final. Tem sido uma grande bênção, nós temos falado de assuntos muito preciosos, assuntos importantes para a sociedade, assuntos importantes para a igreja, assuntos importantes para o indivíduo. Desde quando nós falamos sobre autoridade, sobre igreja e Estado, falamos sobre o movimento LGBT nas últimas 2 aulas, falamos sobre sexualidade, ética e sexualidade, enfim, foram materiais realmente inspirados pelo Senhor, preparados com todo carinho, buscando a excelência na palavra de Deus. E hoje, avançando sobre esse assunto, sobre ética cristã, nós iremos apresentar a vocês ética e a família. Eu posso dizer que é um arremate daquilo que nós temos falado a respeito de sexualidade, aquilo que nós temos falado desde a sexualidade no que diz respeito a heterossexuais até a homossexuais. Então, eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração, por isso fique conosco. E o nome de Cristo seja glorificado na tua vida. Pois bem, em as últimas 2 aulas, na verdade, de ética cristã, nós falamos sobre ética e o movimento LGBT, onde nós abordamos o caráter pecaminoso da prática homossexual. Só que é importante notar que, pior do que a prática homossexual, ela alcança, o que alcança o indivíduo, que é uma questão de um pecado individual, alcança uma pessoa, ou as pessoas no sentido de estarem separadas. Pior do que isso é o movimento LGBT, que utiliza de indivíduos para propagar uma cultura marxista que visa a destruição da família. Nós falamos sobre isso na última semana, onde busca ressignificar a família, destituindo os valores morais, destituindo os valores sociais, destituindo os valores religiosos, sobretudo princípios bíblicos, conforme nós temos falado, e é evidente que esse é o nosso foco. Para o avanço desse trabalho, ou deste princípio que queremos tratar, princípios bíblicos, da ética cristã, da ética bíblica, não é? Nós falaremos sobre hoje, nós iremos trabalhar sobre ética e a família, dentro de uma visão social e, sobretudo, bíblica. O que a Bíblia diz a respeito de família. Portanto, fique conosco. Eu tenho plena convicção de que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. O sociólogo e historiador Carl Zimmermann, ele escreveu um livro chamado Família e Civilização. Esse livro dele foi publicado em 1947, onde ele publicou suas profundas observações sobre a relação existente entre a desintegração das várias culturas paralelamente ao declínio da vida familiar das pessoas, o quanto
a um declínio familiar ou individual, um declínio dentro, no seio da família, em virtude da desintegração da cultura, onde a cultura tem sido cada vez mais, tem expandido, mas expandido para um distanciamento de Deus, concluindo assim famílias cada vez mais fracas. Com isto, ele estima 9 características específicas no comportamento doméstico, no comportamento dentro da família, que determinam a queda da cultura e, com isto, a queda da vida familiar. Gostaria de citar para vocês aqui essas 9 características que ele cita em seu livro. Primeiro, ele trata como o casamento que perdem sua qualidade de instituição respeitada e sagrada, frequentemente terminam em divórcio. Então, com o advento e a popularização do divórcio, o casamento perdeu a sua qualidade de instituição respeitada. Infelizmente, cada vez mais temos pessoas desrespeitando ou desvalorizando, desmerecendo a instituição família por meio do casamento. Isto é um problema, isso vai gerar outros problemas. Segunda característica que ele coloca é o significado tradicional da cerimônia do casamento se perde. Cada vez menos pessoas querem casar-se e religiosamente, às vezes quando se casam, unicamente no cartório, como popularmente nós falamos, e infelizmente também, como uma observação pastoral, no ministério pastoral, nós observamos que ainda muitas pessoas que querem se casar no religioso e fazer as suas cerimônias religiosas, há uma importância muito maior ao status, à cerimônia no sentido da aparência, do que propriamente o significado da cerimônia, de contarmos com as bênçãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós percebemos a cerimônia do casamento se perdendo, não apenas o ato de executar a cerimônia, mas o verdadeiro significado e importância dada aos membros ou do casal ou das famílias a respeito da bênção da cerimônia. A proliferação, o terceiro item que ele aponta é a proliferação do movimento feminista, um movimento extremamente terrível, nós citamos um pouco sobre ele nas últimas aulas, e que ela vem destituir princípios básicos da família. Muito sério isso. Posso falar, eu sei que talvez alguém vai ouvir, não vai gostar disso, mas é impossível um cristão ou uma cristã ser feminista. Nós não estamos falando dos direitos que as mulheres devem ter, mas o feminismo é algo contra a palavra de Deus. Cuidado com estas ideologias. Quarto item, o desrespeito público aos pais e à autoridade em geral. Alguém que dentro do seio familiar não aprende a respeitar pai e mãe, certamente não vai respeitar mais ninguém. Não vai respeitar a autoridade judiciária, legislativa. Por pior que às vezes nós possamos passar, nós passamos um momento turbulento no Brasil, no mundo de uma forma geral, mas há um avanço no desrespeito às autoridades, inclusive as autoridades dentro da família, que são pai e mãe. Atenção a isso. Quinto item, o aumento da delinquência juvenil e promiscuidade e rebelião. Então, os jovens cada vez mais se distanciam do ambiente familiar, avançando em suas promiscuidades e sendo rebeldes às tradições, rebeldes a princípios religiosos. E quando falamos isso, não apenas um contexto evangélico, mas de uma forma geral. Sexto item que ele apresenta, é relutância e até mesmo recusa em aceitar os padrões tradicionais para o casamento e a responsabilidade familiar. Então, cada vez mais nós percebemos pessoas que recusam valores tradicionais do casamento, que é ser monogâmico, e o casamento entre homem e mulher, e as responsabilidades, aqueles ainda que nem querem se casar ou se afastam do casamento porque abrem mão de ter uma responsabilidade. Isso constantemente, isso é muito comum na juventude. E infelizmente até na juventude dentro da igreja nós observamos isso. Sétimo item, crescente desejo de aceitação do adultério. Então,
o prazer é mais importante. Então, ainda que haja adultério, ainda que sejamos infiéis nos nossos casamentos, o importante é avançarmos com aquilo que nos traz prazer. É um mal terrível. Oitavo item, interesse sempre maior por perversões sexuais. Então nós observamos que a perversidade sexual tem alcançado números muito grandes, destituindo ou tirando o valor da família. E por último, aumento dos crimes relacionados a sexo. Tudo isso são princípios ou são características que roubam princípios e valores bíblicos da família. E nós devemos estar atentos a isso. Ao observarmos esta lista, percebemos que o comportamento que foi publicado em 1947 por Zimmermann previu exatamente a história que vivenciamos hoje. Vivenciamos dias terríveis e devemos estar atentos. E esse é o nosso motivo de ministrar sobre família. A família realmente não vai bem. Essa é a opinião geral e não é necessário ser nenhum expert sobre o assunto. Basta observarmos o quanto a família ou as famílias estão com problemas. Família sempre teve problema, mas os problemas que nós vemos realmente estão em suas raízes. Quando somos questionados sobre o porquê da decadência familiar, a resposta é muito clara. A principal causa desta situação em que vivemos é Satanás. O inimigo de nossas almas, Satanás, ele declarou guerra contra o homem. E ele observa muito claro que destruindo as famílias, ou tirando o valor da família, o seu êxito é muito maior. Então, nós temos um inimigo contra a família. Este inimigo se chama Satanás. E a única forma de vencermos é através da palavra de Deus. Observe o resultado de algumas pesquisas que levantamos nos últimos dias. O número registrado de casamentos no Brasil teve uma redução de 2,7% entre 2018 e 2019. Perceba, 2018 e 2019 é antes da pandemia. Já havia uma queda. 2020 eu não consegui achar este número. Segundo, houve um aumento, olha que sério isso, um aumento de 56,8% de casamentos de pessoas com o mesmo sexo entre 2018 e 2019. Um aumento de 56,8% 2018 e 2019 de pessoas do mesmo sexo. Em comparação ao número de casamentos em 2019, tivemos 38% de divórcios. 2020 foi um ano terrível. Ainda não tem esses dados. Olha, veja o quanto é sério isto. Hoje, esta noite ainda, mais de 2 milhões de meninas irão se prostituir para sustentar uma criança gerada ou mesmo sustentar o seu vício. Meninas, estamos falando de menores, que irão se prostituir nesta noite. Quinto ponto. Mais de 50% dos adolescentes e jovens da Igreja Evangélica Brasileira, mais uma vez eu vou falar, mais de 50% de jovens e adolescentes da Igreja Evangélica Brasileira são sexualmente ativos. É muito sério isso, irmãos. Sexto ponto, em 2019, o SUS registrou por dia, em média, 5 internações de crianças entre 10 e 14 anos por aborto. Em um mês, foram 150 crianças internadas por causa de aborto, seja aborto espontâneo, ou seja forçado, ou tomou alguma coisa para que abortasse. Não há uma... Isto é o que entrou no SUS. É muita gente, irmãos, é muita criança. Sétimo e último item que queremos constatar, com a pandemia e o trabalho home office que nós vivemos agora nesses último ano, 2020 e 2021, aumentou em 600% o acesso a sites com conteúdos pornográficos. Perceba o quanto é crítica
a condição da família no Brasil e no mundo. Essa situação ela é caótica e a célula base da sociedade e da igreja é a família. Se ela não estiver bem, seus relacionamentos, suas idealizações, seus empreendimentos, a vida profissional, a vida espiritual, nada disto estará bem. Devemos urgentemente e seriamente estudar meios criativos para tornar a família um núcleo sólido, fundamentado em conceitos profundos e eficazes com a palavra de Deus, e assim fazer da família menos vulnerável a esses ardis, a esta investida satânica. Por isto, a ministração da palavra do Senhor se faz muito importante nos dias que vivemos. Para o avanço do nosso tema, ética e família, nós vamos trabalhar 3 pontos. São eles: a instituição da família, conceito da família e o papel da igreja na família. Avançando em nossos estudos, a instituição da família. Observamos na declaração de fé das igrejas cristãs da família o seguinte: cremos que a família foi instituída por Deus como um núcleo fundamental da sociedade. Sua base é o casamento monogâmico entre homem e mulher, só podendo ser desfeito pela morte ou imoralidade sexual. O propósito imediato da família é glorificar a Deus e prover a satisfação das necessidades humanas de comunhão, educação, companheirismo, segurança, preservação da humanidade e, bem assim, o perfeito ajustamento da pessoa humana em todas as suas dimensões, segundo o modelo da Igreja de Cristo. Segundo o modelo de Cristo para a sua igreja. Então, meu irmão, esta faz parte da declaração de fé da Igreja Cristã da Família. Se você é membro da Igreja Cristã da Família, talvez você já tenha ouvido isso. Temos uma declaração de fé, isso é muito importante. Se você ainda não viu, peça ao seu pastor para que ele possa lhe passar e você possa conhecer. Os textos bíblicos que nos dão base para essa declaração de fé estão em Gênesis 2, 18, 21 a 24, que diz: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21 ao 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta afinal é osso dos meus ossos, carne de minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ainda o texto de Mateus 19, 4 a 9. Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio o fez homem e mulher, que disse: Por esta causa deixará o pai e a mãe e unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E por último, Efésios 5, 21 a 33, que diz: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas e submissas aos seus maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, e que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para se apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Pois bem, aqui é o texto base, são os 3 textos que fundamentam a nossa declaração de fé ou a declaração de fé das igrejas cristãs da família.
Nós vemos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 28, Deus instituindo a família. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe que a instituição da família, Deus dá duas ordens ao homem. Dominai a criação, perceba isso no texto de capítulo 1, versículo 26 ao 28 de Gênesis, e multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, a família como instituição, ela tem duas funções. A primeira função é gerir, é cuidar, é preservar o mundo, a sociedade, preservar a criação de Deus, cuidar da associação, sermos gestores desta criação. E segundo, é multiplicar, ou seja, trazer novos indivíduos à sociedade, formar esta sociedade. O versículo 27 é claro quanto à criação do homem e da mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, mostrando uma unidade perfeita, evidenciada na bênção da multiplicação. A multiplicação não é apenas uma ordem, mas ela é uma bênção conferida do Criador para a criatura. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Versículo 28. Bênção é sinônimo de aprovação. Portanto, a aprovação de Deus, aquela instituição, a instituição que nós chamamos de família, é revelada através da multiplicação. A família é uma expressão divina. Ela revela o mútuo propósito, a comunhão entre os seus integrantes, manifestados já no primeiro versículo da Bíblia, através da Trindade. Perceba que quando Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nesses 3 versículos é manifestado a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho na ação e Deus Espírito Santo agindo ali, ou como diz o próprio texto, pairando sobre as águas, um termo de chocar, de cuidar, zelar. Então nós vemos na Trindade uma expressão de família, onde expressa propósito, onde expressa comunhão, onde expressa relacionamento. A partir daí, Deus cria o homem para que o homem se relacione, para que o homem tenha propósitos, para que o homem possa crescer, multiplicar, edificar. Portanto, a instituição da família se é dada por meio de Deus, através de Deus, nosso Criador. O segundo ponto, o conceito de família. Essa instituição chamada família, ela passa a receber um conceito por aquele que a criou. Quem criou a família, quem instituiu a família foi Deus. Então o conceito é dele. Conceito é uma compreensão, é uma ideia, é uma concepção. No entanto, este conceito passa a se degenerar à medida que o homem se afasta de Deus. Por isso, nos cabe buscar compreender o conceito de Deus para a família e aplicá-lo em nossa família. Sobre isso, nós vamos nos dedicar a partir deste momento trabalhando o conceito de família segundo a visão bíblica, segundo o propósito daquele que instituiu a família, nosso Deus. Primeiro conceito para a família que gostaríamos de destacar é companheirismo. Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A família, o seu conceito, a sua instituição é para que haja companheirismo. O companheirismo em família multiplica as nossas forças. O companheirismo em família nos anima a continuarmos. O companheirismo em família nos traz proteção.
Nós observamos no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 ao 12. Melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É um conceito de família. É um conceito que traz melhor paga, um acréscimo no trabalho, é um conceito que traz proteção, é um conceito que traz ânimo, é um conceito que faz com que o outro levante. A família ela tem esse princípio. Segundo o conceito que gostaríamos de apresentar a respeito de família, que família é sinônimo de entrega. Gênesis 2:21 diz: Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. A entrega de Adão, ali o seu sono profundo, para que da sua costela fosse tirada e ali Deus formasse a mulher. A entrega na família coloca as coisas e os propósitos nos seus devidos lugares. Vejamos Efésios, capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Submissão não é ser subalterna. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Quando a mulher é submissa ao marido é porque ela compreende o ministério, a missão do marido e assim ela se coloca debaixo daquela missão, executando aquela mesma missão, sendo auxiliadora, conforme foi quando Deus fez Eva. Outra característica de entrega, ainda em Efésios 5, 25 e 28, diz assim: Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Portanto, se as mulheres são submissas ou estão debaixo da missão do marido, estão juntos vivenciando a mesma missão, o marido se entrega para ela com a sua própria vida. Foi isso que Cristo fez. Outro item interessante, Efésios 6, 1 e 4. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então, a entrega dos filhos para a obediência, obedecendo aos seus pais. E ainda, o versículo 4, e vós pais, não provoquei os vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. A entrega dos pais em não provocar ira nos filhos, antes disciplinando seus filhos na presença do Senhor, ensinando, levando-os à palavra do Senhor. Terceira característica ou conceito para a família é unidade. Gênesis 2:23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. A unidade, osso dos meus ossos, carne da minha carne, somos um, somos da mesma composição. A unidade familiar é inseparável da fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente, a esposa ao seu marido. Portanto, a unidade, ela deve gerar fidelidade, monogamia, princípio da família cristã, princípio da família bíblica. É assim que Deus constitui a família. Quarta característica ou conceito para a família: separação das demais instituições. Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Antes de nos casarmos e constituirmos nossa família, nós devemos estar debaixo da tutela, debaixo do domínio dos nossos pais, da família que os nossos pais constituíram. Quando nós nos casamos e constituímos a nossa própria família, nós devemos assumir a responsabilidade que esta nova família nos impõe. E isto requer maturidade, isto requer dedicação, isto requer separação.
Por isso deixa o homem pai e mãe. Deixar não significa abandonar os pais, e sim dedicar-se à sua nova família. Quanto aos seus propósitos, há novos propósitos, não são mais os propósitos dos seus pais. Quanto à nova forma de levar a vida, agora é a vida que você, sua esposa e seus filhos devem levar. Quanto à individualidade institucional. 1 Timóteo 5,8 diz: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes. Da própria casa é aqueles que moram juntos, é a família separada ali, aquela unidade que foi formada a partir do casamento entre um homem e uma mulher. Percebam o quanto isso é importante. E quinto e último conceito para a família, desses valores e conceitos sobre família, Gênesis 1:28. O Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a. A multiplicação diz respeito a gerar filhos. Por isso, o casamento é uma instituição formada a partir de homem e mulher. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Sobre esta premissa, é impossível a igreja apoiar, é impossível a igreja incentivar e mesmo a igreja não deve se omitir quanto à união homoafetiva. Portanto, é biblicamente falado que a união homoafetiva não constitui família. Se alguém pensa diferente, o respeito por pensar diferente, mas este não é o padrão bíblico, este não é o valor bíblico, o conceito bíblico para a família. A multiplicação nos garante alegria e proteção. Salmo 127, 3-5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Filhos do homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os filhos, eles são constituídos para nos garantir alegria, proteção, avanço daquela estrutura familiar a qual o Senhor reservou para nós. Portanto, família significa companheirismo, entrega, unidade, separação das demais instituições e multiplicação. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa estar dando a devida direção para a tua vida, para a tua casa. Gostaríamos de concluir este ponto lançando um debate. Vivemos em tempos em que se conceitua, que se traz um conceito que tudo como família. Isso é um grande disparate. Se tudo é família, logo nada é família. Com isto, se perde os valores e os propósitos da família bíblica, os valores da família cristã. Portanto, meu irmão, quero lançar isso como um debate para você discutir com seus filhos, falar em família. O que a Bíblia diz? Apesar de vivermos uma sociedade que tem aberto precedentes para coisas terríveis com relação à família, não é família. Família, conceito bíblico, é monogâmica. Família, no conceito bíblico, é entre um homem e uma mulher. Família tem princípios que glorificam a Deus. Ok? O papel da igreja na família. Primeiro papel da igreja é levar a formação cristã. Colossenses capítulo 3, versículo 18 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Preste atenção. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Observamos que a direção do apóstolo Paulo, a direção paulina, sobre a instrução e aconselhamento é destinado aos irmãos da igreja de Colossos. E nós observamos que na continuação deste texto, destina-se à família, conforme nós observamos entre o versículo 18 e 21 do capítulo 3 de Colossenses, que diz: esposas. Olha só, primeiro Paulo fala, instrui. Está falando, aconselhai-vos. Daí, na sequência do texto, ele vai direcionar a família.
Instrui o quê? O que a igreja deve instruir? Esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Falamos isso já no item anterior. Maridos, segundo ponto. Maridos, amai vossa esposa e não a tratei com amarguras. Falamos um pouco sobre isso. Falamos a respeito dos maridos amar as esposas. Está aqui posto. Terceiro, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obediência aos pais. Quarto, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, a função da igreja, o papel da igreja diante da família é levar a formação cristã, conforme o Senhor orientava o apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, a direcionar ali as mulheres, os maridos, os filhos e os pais. Terceiro papel aqui da igreja na família é repudiar possíveis pecados no seio da família. Primeira carta aos Coríntios 5, 1-5 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegasseis a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, qual que é a orientação que o apóstolo Paulo dá à igreja? O papel da igreja junto à família. Repudiar possíveis pecados no seio da família. Às vezes nós pensamos, é a família, cada um leva a sua família do jeito que quer. Irmãos, quando temos uma família na igreja e alguém da família comete algum pecado ou está vivendo em pecado, veja como é grave o que nós estamos vendo aqui. Um moço, um jovem, talvez, que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Olha o quanto isso é sério. E a igreja de Corinto estava quieta, não, problema dele, cada um. E o apóstolo Paulo fala, vocês estão errados, vocês deveriam se reunir para julgar esse assunto. Portanto, a igreja deve repudiar possíveis práticas pecaminosas no seio da família, orientando, trazendo exortação. Cada caso é um caso, mas isso é muito importante. Nós, pastores, precisamos ser dotados de tal autoridade, em nome de Jesus. E você que é pai, você que é mãe, precisa, vamos dizer assim, dar esta liberdade cristã aos seus pastores para que eles possam ajudá-los no cuidado de sua família. Não é se intrometer na sua família, isso é princípio de igreja, preste muita atenção nisso. Terceiro papel da igreja na família é participar da vida familiar dos seus membros. Atos 2,46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Meus irmãos, a igreja precisa participar de vossas famílias. Os irmãos precisam visitá-los em suas casas. Eu sei que estamos em tempo de pandemia, talvez não é o momento, não são todos, alguns estão mais resguardados, outros nem tanto, mas você precisa visitar a casa dos irmãos e os irmãos precisam visitar a sua casa. Precisa haver esta interação das famílias na igreja. Isto é saudável. Perceba que eles estavam diariamente no templo e partiam o pão de casa em casa. A ceia era ministrada nas casas, entre as famílias. Isto é um poder que manifesta a comunhão de uma forma muito preciosa e precisamos talvez até mesmo resgatar isso. Graças a Deus me falta tempo, toda semana, mesmo até com pandemia, confesso aqui, se alguém acha ruim, me perdoe, meu irmão, mas eu recebo pessoas na minha casa, a gente tem esse hábito e nós procuramos manter a comunhão com os irmãos, mas isso é importante. Permita que a igreja entre na sua casa. Tem gente que não quer, não, meu negócio, eu vou para a igreja e acabou. Minha vida, a igreja aqui, a casa aqui, nós não misturamos as coisas. Irmãos, a família é uma instituição que deve estar à parte. Falamos sobre isso. É o seu motivo. Mas a igreja tem que fazer parte da sua casa.
Depois, não faça isso. E depois você vai chorar. Pode ter certeza. Haverão consequências negativas se você não faz assim. E positivas se assim você permitir. Quarto item. A igreja, né? Quarto item, o papel da igreja na família. Ser família aos menos favorecidos. Salmo 68, versículos 5 e 6 diz: Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Irmão, irmã, a igreja deve exercer um papel fundamental diante daqueles que são menos favorecidos, que não têm família, ou porque perderam, ou porque não se casaram. São tantos motivos, a igreja não pode permitir que esses irmãos vivam sozinhos. É muito importante isso. Observe aqueles que vão passar Natal e Ano Novo sozinhos. Se você pode trazer para o seu seio familiar, traga! Abraça os irmãos menos favorecidos. Isso é muito importante. Eu conheço um pastor, eu não gosto muito de contar testemunhos via o YouTube, eu procuro me limitar um pouco, mas ele não viaja Natal e Ano Novo. Todo Natal e Ano Novo a casa dele é cheia. Porque aqueles irmãos que não têm família, que é uma pessoa, que são duas pessoas ali, tão distantes, a família mora em outro lugar, enfim, diversas situações, vão todos para a casa dele. E ele faz aquela grande festa com os irmãos da igreja. Graças a Deus, a sua esposa e suas filhas compreendem muito bem isso e praticam isso. É um testemunho que eu estou contando, mas nós precisamos estar atentos a essa situação e ajudar e beneficiar os nossos irmãos, aqueles irmãos que estão só. É tão interessante isso que o diaconato foi instituído na igreja a fim de gerir este serviço. Atos 6, 1 ao 4 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Que lindo! O ministério de diaconato foi instituído para gerir esta situação, para que aqueles menos favorecidos, para que aqueles que não tinham família para cuidar deles, pudessem ser assistidos pela igreja. A assistência não é só levar a cesta básica. Assistência espiritual, emocional, física. Estejamos atentos a isso, sejamos instrumentos do nosso Deus. Jesus, quando ele estava na cruz, ele direcionou o apóstolo João a cuidar de sua mãe, que era viúva, Maria. Vemos em João capítulo 19, versículo 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, João, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Que coisa linda, né, irmãos? A igreja nem tinha sido instituída ainda. Jesus já dava uma direção a respeito de igreja. Olha, esta mulher é minha mãe. Ela é viúva. Eu não estarei mais com vocês. Vou para o Pai. João, ela agora é tua mãe. João entendeu. João era um menino, irmãos. Tinha 15, 16 anos. Perceba isso. A Bíblia fala que João levou aquela mulher. Talvez tinha um pouco mais. Ele começou com Jesus com 15 anos, talvez beirasse os 18 anos. Ele levou aquela mulher, Maria, para a sua casa e passou a cuidar dela, porque ela não tinha mais família. Tinha seus filhos ali, claro, eram mais novos do que Jesus, é evidente. E João assumiu este papel. Irmãos, que coisa linda é a palavra do Senhor. Ser família. A igreja deve levar formação,
repudiar os pecados na família, não compartilhar com isso, participar da vida familiar dos seus membros e, por último, ser família para os menos favorecidos. Tratar de ética cristã, ou tratar de ética e família, é um dos assuntos mais vastos e mais preciosos que nós podemos falar. E esse tema não pode sair dos nossos púlpitos. Este tema não pode sair das nossas aulas. Devemos voltar sempre, porque a eficácia da família depende de homens e mulheres piedosos, compromissados com a palavra de Deus. E o avanço da igreja e da própria sociedade depende de famílias sólidas, famílias responsáveis, que cumprem o seu papel, que buscam desempenhar o seu papel dentro de um plano bíblico. Lembremos que o nosso Senhor não chamou simplesmente um homem quando ele chamou Abraão, mas ele chamou um homem para que da sua família trouxesse o Messias. Não era só Abraão, era a sua família. Nós falamos muito do chamado de Abraão, e às vezes nós nos esquecemos que a chamada, que a promessa era para Sara também. Perceba que de Sara, Deus trouxe a Isaac. De Isaac, Deus trouxe a Jacó, que depois Deus chamou a Israel. Perceba que Deus não faz um chamado único, exclusivo para um homem, mas para uma família, quando ele coloca Sara e Abraão na chamada. Deus é um Deus de família. Deus é o Deus da família. E nós temos orgulho de pertencermos à Igreja Cristã da Família. Fiz questão de ministrar com esta camisa hoje. Escolhi para esta ministração, porque somos família e queremos desempenhar o nosso papel para a edificação dos homens e mulheres de Deus, para formarem famílias saudáveis, cheias da presença do Senhor. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, a quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 14 a 19. Aquele a quem toma o nome toda a família da terra, seja no céu ou seja na terra, tomamos o nome de Cristo. A Ele seja a honra e a glória. Que o Senhor possa lhe abençoar grandemente, que a tua família possa ser guardada no Senhor e Cristo seja Deus na tua vida, na tua família. Quero orar com você. Pai, eu quero louvar o teu nome por esta ministração de hoje, uma ministração certamente mais leve do que as últimas que tivemos, porque estamos falando de algo muito comum aqui para nós, que é o trato com a família. Abençoe meu irmão, talvez aquele que está chateado ou aflito por problemas familiares, que o Senhor possa nos ajudar a ajudá-lo e possamos ser instrumentos do Senhor na vida deles. Aqueles que estão levando a sua família, que eles possam levar com graça, com direção, com discernimento, Pai. Em nome de Cristo que nós te louvamos. Amém. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, meu irmão. Obrigado por estar conosco por esse tempo aqui, nessa ministração tão preciosa. Que o nome de Cristo seja glorificado na tua vida, que a palavra do Senhor tenha encontrado lugar no teu coração e essa palavra possa criar grandes e belos frutos. Semana que vem nós iremos falar sobre ética e a integridade. E a última semana falaremos sobre ética e o amor. Continue conosco, veja as nossas ministrações, sempre Família Barueri, sempre uma mensagem de paz, de esperança para a tua vida. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.